Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa missão, quero te convidar mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. No dia que a Santa Igreja celebra São Francisco Xavier, presbítero, na primeira semana do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante de um anúncio da palavra muito bonito. Primeiro, a primeira parte desse evangelho começa dizendo que Jesus exultou no Espírito Santo, ou seja, é como se ele tivesse dado um grande respiro e a graça da totalidade da graça de Deus na ação do Espírito Santo o fizesse olhar para os discípulos e louvar a Deus, como se Jesus estivesse ensinando aos discípulos a louvar a Deus, a bendizer o nome de Deus, louvando, bendizendo, glorificando. Então, essa primeira parte nos mostra essa relação do Filho com o Pai e no Espírito Santo. E é interessante nós observarmos essa parte para não nos perdermos e desencontrarmos-nos dessa bonita realidade que Jesus aqui nos apresenta, que Jesus aqui nos ensina. Exultou de alegria no Pai, louvando ao Pai, no Espírito Santo e ajudando aos discípulos a saberem também glorificar o Pai. Sim, Pai de Jesus, eu te louvo, meu Pai do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Aqui está um ponto muito interessante, porque se faz necessário para vivermos autenticamente essa experiência com Deus, essa intimidade, nos desapegarmos de qualquer grau de superioridade, ou seja, de comando, de capacidade, ou nos acharmos além ou mais capazes do que quem quer que seja, não sei, mas para que, de fato, nós consigamos absorver o que Jesus está dizendo. Eu conheço muitas pessoas inteligentes, louvado seja Deus pela inteligência delas, mas muitos exegetas que se perdem porque acham-se melhores do que os outros.
Olha que beleza é a palavra de Deus. Você pode pegar o evangelho de hoje e você vai percorrer, pega assim, 4 ou 5 páginas ou 6, quanto você quiser, e vai ver beleza em cada uma delas, ou em cada um deles, falando com tanta beleza, no entanto, não repetem a mesma coisa que o outro está repetindo. Por quê? Porque quem fala é o Espírito Santo, quem conduz é o Espírito Santo, quem é revelado é a ação do Espírito Santo. Então se faz necessário entendermos essa pregação de hoje como esconder de quem se faz prepotente porque tem um conteúdo teológico dentro de um doutorado, dentro de um mestrado, e volto a dizer que não é problema nenhum ter, pecado nenhum ter, pelo contrário, é bom, é salutar ter, mas quando você também sabe ser humilde para transmitir aquilo que você aprendeu. E aí ele vai continuando aqui, dentro dessa mesma linha, dizendo: ninguém conhece quem é o filho a não ser o pai, ninguém conhece o pai a não ser o filho ou aquele a quem o filho o quiser revelar. É na ação do Espírito Santo, a mim e a você. O pai e o filho têm uma relação profunda de amor antes de toda a eternidade. Antes. Agora, a revelação é dada pelo Espírito Santo, que o Cristo Jesus nos revela, o Cristo Jesus nos dá, o Cristo Jesus nos apresenta. Por isso ele diz, ou aquele a quem ele o quiser revelar. E aí ele continua dizendo, porque escondestes essas coisas? Foi escondido. Pode ter quantos diplomas você tiver, aprovado com louvor, nota 1000, mas quem revela e revela a quem quer é Jesus. Nos dá o Espírito Santo a quem quer, ou melhor, a quem ele quer. Por isso ele vai dizer que os profetas quiseram ver e não viram, quiseram ouvir e não ouviram, ver e não viram. Quer mostrar para os discípulos que começou um novo tempo e nesse novo tempo eles seriam agraciados com tudo aquilo que os profetas não foram, não experimentaram. E é bonito perceber essa grandeza que nos fala a palavra de Deus hoje, a revelação. Olhando para o santo de hoje, nós vamos perceber esse presbítero, esse sacerdote que soube, na sua história, na sua vida, acolher com profundidade os ensinamentos do Senhor, vivendo com os mais pobres e vivendo para os mais pobres. Então, essa memória de hoje nos chama a atenção para que nós, em São Francisco Xavier, consigamos absorver tudo aquilo que o Espírito Santo, na sua docilidade, quer nos ensinar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos dê a graça de ouvirmos o seu Filho Jesus, que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos dê a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.